A gente, na aula passada, trabalhou com alguns exemplos, a gente estava vendo como interpretar os coeficientes, né? E aí vem uma pergunta na cabeça, que é a seguinte: tá bom, eu ajustei aqui uma reta. Essa daqui é minha reta ajustada. Como que eu sei que essa minha reta tem um bom ajuste aos meus dados? Tá? E aí, para explicar isso, eu vou dar uma noção para vocês sobre, né, o que é variabilidade. O que seria a variabilidade explicada e variabilidade não explicada, tá? Então é o seguinte, ó, eu vou aqui no quadro. Opa, não. Eu vou dar uma ideia aqui para vocês e para ver se todo mundo entende. Imagina que eu tenho um conjunto de dados. Eu tenho observações aqui, tá? 6, 7, 10, 9, 15, 2. Imagina que eu tenho um conjunto de observações, tá? E vamos imaginar que isso aqui é uma amostra, por exemplo, e vamos imaginar que a média disso aqui, vamos imaginar que essa aqui é uma variável y, tá? Então, esse primeiro aqui é um y1, esse último aqui é um yn. Imaginaram isso? E vamos imaginar que a gente tem o nosso y barra, tá? Que aqui nesse caso eu vou assumir que eu tenho uma amostra grande e meu y barra deu exatamente 11. Ok? Vamos ver. Vocês concordam comigo que se todas as observações fossem iguais, a média, e a média sendo o somatório delas e dividindo por n, eu teria que todas as observações são iguais à média. Tá claro para todo mundo isso? Se todas as observações são iguais, eu vou ter a média igual ao valor de cada observação. Ok? Então, assim, o que acontece na prática, né? Por que a gente usa estatística? Porque a gente tem incerteza, a gente tem variabilidade envolvida num conjunto de dados. A minha pergunta é, por que essa primeira observação foi 6 e não 11? Por que a segunda observação foi 7 e não 11? É como se eu estivesse dizendo assim, né? Eu tenho aqui numa reta, eu tenho os pontos. Vamos imaginar que aqui estão as minhas observações. Vários pontinhos, tá? Vamos imaginar que meus dados estão aqui. Isso aqui é um eixo, tá? Aqui é o eixo Y, tá? Aqui é o 0. Vamos imaginar que aqui estão as minhas... Isso aqui é um dot plot, como se fosse as minhas observações, certo? E vamos imaginar que aqui está o 11, que é exatamente a média, tá? A pergunta que a gente faz é, tá bom, qual é a variabilidade envolvida? A variabilidade é o quanto essas observações estão variando em torno do 11. Porque se todas elas fossem iguais, e iguais a 11, eu teria variabilidade zero. Tá claro isso? Variabilidade zero significa que todas as observações são iguais à média. Ok? Então, vamos pensar o seguinte. Se eu tivesse todas as observações iguais à média, eu não tenho variabilidade. Como que eu meço variabilidade? Uma medida de variabilidade é exatamente uma que a gente já estudou, que é essa daqui, ó, somatório de yi menos o y barra ao quadrado. Vocês concordam que quanto maior essa expressão aqui vermelha, esse somatório aqui, quanto maior isso aqui for, significa que eu tenho maior variabilidade? Todo mundo consegue entender isso? Sempre que eu tiver as minhas observações distantes da média,
é porque eu tenho variabilidade alta. Se eu tiver as observações todas iguais à média, eu vou ter esse somatório sendo igual a zero. Eu vou ter variabilidade zero. Ok? Então, eu posso interpretar o que eu estou dizendo aqui é que esse somatório aqui, ele pode ser interpretado, tá, como a variabilidade, isso aqui é a variabilidade, tá, dos dados que, não reparem que eu estou com a minha tela hoje touch aqui, eu troquei, então está falhando um pouquinho, tá? Mas isso aqui é a variabilidade dos dados não explicada. Deixa eu botar aqui, escrever um pouquinho mais devagar. Não explicada pela média. Eu queria saber se vocês conseguem entender esse conceito aqui que eu coloquei, essa noção que está aqui. Se tudo fosse igual à média, não teria variabilidade, certo? Então imagina o seguinte, imagina que vocês são 60 alunos que eu tenho aqui na sala de aula, tá? Imagina que eu quero estudar a altura de vocês, tá? Então eu vou ter 60 alturas. Se eu utilizar uma medida, uma régua, tá? Uma fita métrica com uma precisão de 10 casas decimais, eu tenho certeza que não vai ter duas pessoas nessa sala de aula com a mesma altura. Vocês vão ter todos alturas diferentes, certo? Agora vamos imaginar o seguinte, imagina que eu quero pegar a altura média da turma, vamos imaginar que essa altura deu 1,70 m, ok? 170 é um bom número para representar a altura de vocês? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo agora aqui. Só com que você sabe, 1,70 m é um número bom para representar a altura de todos vocês, qualquer aluno. Vem qualquer aluno falar comigo, me pergunta qual é a altura que eu tenho, e eu chuto 1,70 m. Vocês acham que eu fazer isso, eu sempre usar a média, eu vou conseguir ter uma boa estimativa de todo mundo da sala? O que vocês acham? Respondam aí no chat. Alguém acha que não? Por que você acha que não? Alguém? O que vocês acham? Eu vou falar assim, ó, todo mundo na sala tem 1,70 m. A partir de agora, se alguém me perguntar qual é a altura de um aluno seu, 1,70 m. Não me interessa quem seja, é 1,70 m. Isso vocês acham que eu estou usando um bom número para... Vai ter pessoas longe da média, concordo. Você concorda comigo que eu só vou ter esse 1,70 como um bom número se tiver pouca variabilidade, se todo mundo dessa sala de aula estiver perto de 1,70? Se todo mundo estiver perto de 1,70, eu tenho pouca variabilidade. Então, a média é ótima para fazer minhas previsões, certo? Tudo bem isso? Então, o que acontece? Essa medida aqui, ó, é toda a variabilidade que eu tenho em torno da média. Então, se eu quisesse usar 1,70, as pessoas que tivessem 1,70, eu acertaria. E as pessoas que não tivessem 1,70, eu erraria. Quanto que eu erraria? Eu vou pegar uma medida de erro. Que medida é essa? A altura da pessoa menos 1,70 elevar ao quadrado. Se eu fizer esse somatório aqui para cada um dos meus 60 alunos, eu vou ter a minha variabilidade total dos dados que a minha média não explica. Vocês entendem esse conceito? É a variabilidade dos dados que a média não explica. Certo? Porque se a média explicasse tudo, esse somatório daria zero.
Ok até aqui? Entenderam essa ideia? É a variabilidade dos dados não explicada pela média. Tá? Agora, o que é uma regressão? Tá? Vamos pensar aqui numa regressão. Imaginem que eu vou fazer a mesma coisa agora. Eu vou colocar aqui. E eu vou colocar no eixo Y essa variável que eu estava falando antes, que é a altura de vocês. Mas eu vou pegar uma outra variável agora, tá? Essa variável vai ser... Deixa eu botar embaixo. Então, eu vou chamar assim. O Y é a altura. É a altura dos alunos. Vamos imaginar que agora alguém me dá uma informação adicional. A altura dos pais dos alunos. Imaginaram isso? Alguém foi e me deu a altura dos pais dos alunos. O que vocês acham? Eu pego a altura dos pais, eu vou chamar aqui a altura média, tá? Vou botar aqui assim. O que vocês acham? Se os pais forem muito altos, aumenta a chance dos filhos serem altos ou não? Vocês acham que tem uma associação entre essas duas variáveis? A altura de um aluno e a altura média dos pais dele? Vocês acham que tem uma associação? Se tem associação, vocês acham que é uma... Se fosse calcular o coeficiente de correlação de Pearson, vocês acham que ia dar positivo, que ia dar negativo, que ia ser linear, ia ser forte, moderada? Como é que vocês acham que ia ser a força dessa relação? Não precisa chutar um número, só me dizer se vocês acham que tem correlação, se vocês acham que ela é positiva ou negativa, e se vocês acham que é moderada, fraca ou forte. O que vocês acham? Várias pessoas estão dizendo que acham que sim, mas e a direção? Positiva ou negativa? Me digam aí se vocês acham que é positiva, forte. Algumas pessoas estão colocando positiva, forte. Eu também acho que seria positiva e seria moderado a forte, né? Dificilmente seria uma correlação fraca. Então, se você acredita nisso, o que você teria agora aqui seriam pontos com mais ou menos desse tipo assim, ó. Certo? Concordam comigo? Você teria 60 pontos aqui, representando as alturas de cada aluno. E vamos imaginar que no eixo Y, a média esteja aqui. Esse aqui é o 1,70. Certo? Então, vamos lembrar, né? O 1,70 não explica muito bem porque existe uma variabilidade em torno do 1,70. Como que eu meço essa variabilidade? Eu vou fazer agora Vou mexer no desenho aqui, depois eu vou apagar, tá? Então, olhem para cá. Na prática, é como se eu tivesse uma linha aqui do 1,70 e cada distância que eu tenho até o 1,70, cada uma dessas distâncias aqui, tá? Imaginaram? Se eu pegar essas distâncias e elevar ao quadrado e somar, eu tenho exatamente isso aqui. Tá claro para todo mundo? O que é isso aqui, né? A distância de cada ponto para a média ao quadrado somando. Então, é como se fosse isso aqui, ó. A distância de cada ponto para 1,70 elevando ao quadrado e somando. Se eu fizer a soma desses segmentos vermelhinhos aqui ao quadrado,
do comprimento deles, eu vou ter exatamente essa medida que está aqui em cima, que é a variabilidade dos dados não explicada pelo 1,70, não explicada pela média. Ok até aqui? E é o número, né, que já foi comentado ali no chat, que vocês acham que não vai explicar muito bem. Por quê? Porque vai ter algumas pessoas que têm muito menos de 1,70, vai ter algumas pessoas com muito mais de 1,70. Então, essas distâncias aqui, alguns pontos vão ter distâncias muito grandes, né? E quando você somar essas distâncias ao quadrado, vai dar um número bem grande. Então, essa variabilidade é bem grande, em torno do 1,70 nesse exemplo aqui. Então, o que, que acontece agora? Essa é a variabilidade total que meus dados têm, que é a minha variável y que eu estou interessado tem. Mas e se eu pegasse agora e fizesse uma reta de regressão? Imagina agora que eu faço essa reta aqui, ó. Ok? Fiz essa reta aqui. Essa reta é a minha y chapéu, que é o meu a mais bx. Tudo bem? Essa é a minha reta. O que, que acontece agora? Antes eu estava com uma linha no 1,70. Qualquer aluno que você me perguntasse, qual é a altura de um aluno que os pais têm 1,90 m em média? Eu vou dizer 1,70. E os pais têm 1,50 m em média. 1,70. Não interessa a altura dos pais. Eu sempre chutava nos 170 centímetros. Ok? Agora eu estou fazendo diferente. Eu não estou mais tentando explicar a altura somente com o 170. Eu vou tentar explicar a altura com base no y chapéu. Ou seja, para cada indivíduo dessa sala de aula, eu vou dar para ele a altura que a minha reta está dando. Então, se um aluno chegar para mim e falar, olha, meus pais têm 1,90 m, eu vou olhar aqui, peraí, no eixo X, né, 1,90 m, vou olhar aqui na reta, onde é que está batendo. Ah, está batendo aqui, ó, no 1,90 m bate aqui. Então, essa altura aqui é a altura que eu faria a minha previsão para os alunos que têm pais com média 1,90 m. Eu vou chutar uma altura mais alta aqui, tá? Entenderam isso? Eu penso numa altura... Opa, desculpa. Eu penso num ponto X, né? Eu vou olhar ele, onde que ele está batendo aqui na reta, e aí venho para cá para ver a projeção dele no Y, e essa vai ser minha previsão. Certo? É isso que eu faria. Só que qual é o erro que eu vou cometer agora? Antes, o erro que eu cometia era a distância em relação a 1,70. Agora, o erro que eu cometo são essas barrinhas aqui. São barrinhas que ligam os meus pontos até a reta. Essas são as barrinhas. Vocês são barrinhas verticais, tá? Essa daqui não está muito boa, mas enfim, são essas barrinhas assim. O que vocês acham? Qual vai dar menor? O somatório das barrinhas ao quadrado que estava antes ou o somatório das barrinhas que está agora aqui? Qual que vai dar menor? Qual dos somatórios vai dar menor? O somatório em relação à média ou o somatório em relação ao y chapéu, que é a reta? Tá? Então, minha pergunta é essa. Esses segmentos de reta que eu estou colocando aqui, o comprimento deles ao quadrado somados, qual é o que vai dar maior? Se eu fizer em relação a 1,70 ou se eu fizer em relação a essa reta? Qual dá maior? Qual tem maior variabilidade? Escrevam aí. Qual desses somatórios vai dar maior? O que estava antes em relação à média ou o que está agora em relação à reta? Qual deles vai dar o maior somatório de barrinhas ao quadrado? Tentem escrever aí para me falar, para eu saber se vocês estão conseguindo acompanhar. Qual dá a maior variabilidade? Em relação à média ou em relação à reta?
Tá, o Bruno escreveu, né? O somatório em relação a y chapéu, que é em relação à reta, vai dar menor, né? Por quê? Porque antes eu estava aqui pegando as distâncias em relação ao 1,70. Eu tinha distâncias bem grandes em relação ao 1,70. Agora está todo mundo com distâncias em relação à reta. A reta está mais próxima dos dados. A pergunta aqui é como se fosse assim: o que está mais próximo dos dados? A reta, essa reta aqui, ou aquela reta que estava paralela ao eixo X, que era uma reta no 1,70? Qual das duas está mais próxima dos dados? Claramente, a que está mais próxima dos dados é essa daqui, ó, essa y chapéu, e não a que estava antes. Então, o somatório aqui vai dar menor. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou dizendo o seguinte, que, vou botar aqui em azul, esse somatório aqui, ó, o somatório de yi menos o 170, que é o que estava antes, tá? Ele vai dar maior do que o somatório de cada ponto menos o valor associado à reta ao quadrado. Por que isso? Porque antes a previsão para cada y era um ponto só, era o 170. Agora, para cada y, eu tenho uma previsão personalizada para ele. Vai ser o ponto da reta mais próximo dele, certo? Todo mundo conseguiu enxergar isso? Aqui. Ok? Conseguiram enxergar essa relação? Ali, mais uma pessoa colocou ali, né? O 1,70 vai dar maior. Ok, você pegou a ideia também. Então, o que acontece? A gente tinha dito que isso daqui, eu tinha escrito ali em cima, era a variabilidade não, desculpa, não era esse, é o da esquerda, esse aqui. Esse daqui da esquerda era a variabilidade não explicada pela média. É o quanto que a média erra. Tá claro? A média vai errar isso aqui. Esse é o total de erro que eu tenho ao utilizar a média para fazer a previsão de todos os meus y. E quem é esse cara da direita? É a variabilidade não explicada pelo quê? Pela reta. Conseguiram entender essa noção aqui? A distância dos pontos à reta é o que a reta não consegue explicar dos dados. A distância dos pontos à média é o que a média não consegue explicar dos dados. Entendendo essa noção? E esse slide aqui é muito... isso que está aqui agora é muito importante, esse conceito. Tá? De variação ou de variabilidade não explicada. Tá? Tudo bem aqui? Até aqui vocês conseguiram acompanhar? É importante eu ter esse feedback para continuar. Tá? Me digam aí, qualquer dúvida, me perguntem agora, não se acanhem, tá? Me perguntem isso. Tá? Quando é que você vai ter a média explicando bem? Quando todo mundo está perto da média. Quando é que você vai ter a reta explicando bem? Né? Quando é que essa reta aqui, ó, vai ser perfeita? Quando todos os pontos estiverem em cima da reta, concordam? Quando todos os pontos estiverem em cima da reta, esse somatório das barras verticais vai dar zero. O que vai significar isso? Vai significar que a minha variabilidade não explicada pela reta é zero.
Conseguiram entender? Quando é que a média vai explicar tudo? Somente quando todas as observações forem iguais. Ou seja, quando não existir variabilidade. Mas existindo variabilidade, a média sempre vai errar alguma coisa. E a reta é uma forma de tentar reduzir esse erro. Entenderam? Então me digam aí se vocês entenderam isso. Só o Bruno entendeu, tá? De todos os alunos que eu tenho, só o Bruno entendeu. Mais alguém entendeu essa noção aqui? Ou melhor, vou perguntar diferente, né? Alguém tem dúvida ou alguém não entendeu? Eu preciso que vocês me digam, tá? Noção que está aqui. Tá bom, agora mais 2 pessoas. Então vou considerar aqui mais pessoas. Tá bom, obrigado. Agora eu estou pegando uma amostra, tá razoável. Então vamos lá. O que acontece na prática? Isso daqui é chamado de variabilidade total que os meus dados têm. Ou seja, como eles não são uma constante, eles variam, isso aqui é chamado de a variabilidade total da minha variável resposta. E isso aqui é a variabilidade que sobrou, é a variabilidade restante, depois que eu coloquei uma reta para tentar explicar essa variabilidade total. Então, teoricamente, esse da esquerda aqui representa o 100% de variabilidade. E esse daqui é a variabilidade que sobrou, que a reta não conseguiu explicar. Tá? Então, eu vou fazer um último desenho aqui, que seria mais ou menos assim. Ó. Eu vou colocar agora os pontos exatamente em torno de uma reta. Aqui está o x e aqui está o y. Tá? Então, o que acontece? A média está aqui. Quanto que a média... Aliás, a média está um pouquinho mais para baixo. Vamos botar aqui. Aí eu faço assim, né? Quanto que a média... Quanto que eu tenho de variabilidade total nesse conjunto de dados? Eu vou vir aqui na média e vou fazer essa continha aqui. Essa é a variabilidade total. Somatório dessas barrinhas ao quadrado. Certo? E aí agora... O que vai acontecer? Essa era a variabilidade total. Aí agora eu vou e ajusto uma reta aqui que passa exatamente em cima de cada ponto. Vamos imaginar que aquele pontinho ali, ó, não existe. Vamos imaginar que ele está em cima da reta. Vou botar até grande aqui para ele ficar bem em cima da reta. Todos os pontos estão em cima da reta. Qual é a variabilidade que eu tenho agora que a reta não consegue explicar? Eu tenho aqui alguma variabilidade do y que a reta não está explicando? Não, eu não tenho. Esse aqui seria um caso de que a variabilidade que a reta não explica é zero. Então, eu teria esse somatório aqui, ó, igual a zero. Certo? Agora, o que seria o cenário terrível? O cenário onde o x não explica nada. Imagina que você tem os pontos todos assim. Imaginem que os pontos estão assim. Certo? Aqui está o x e aqui está o y. E aí você vai e faz uma reta de regressão. E ela dá exatamente isso aqui. Ó. A sua reta de regressão. Porque a correlação é zero entre x e y. Sabem quem vai ser esse cara aqui? Se você fizer uma reta e ela tiver inclinação zero, a sua reta ajustada tem aquele b igual a zero. Vocês sabem quem vai ser esse ponto aqui? Quem vai ser o intercepto dessa reta? Vai ser uma reta onde o b é zero, né? Quem vai ser o a dessa reta? Quem vai ser o intercepto
dessa reta? Se o gráfico ficar exatamente assim, alguém sabe? O que a intuição diz para vocês? Quem vai ser esse... A média? Vai ser perfeito. Deixa eu ver se alguém escreveu lá no chat. Alguém escreveu? Sim. Vai ser exatamente a média. Ok? Ou seja, a pior reta do mundo que você pode ter é a reta paralela ao eixo X. É a reta que vai estar exatamente passando em cima do Y barra. Então, isso aqui está me mostrando justamente isso. Que se acontecer da minha reta for essa reta terrível, esse somatório aqui vai dar igual a esse somatório aqui. Porque essa reta aqui vai ser igual a Y barra. Certo? Então, com essas informações, eu acabei de descobrir os casos extremos. Essa daqui é a variabilidade total. Essa daqui é uma variabilidade que depende da qualidade da minha reta. E aí eu mostrei dois casos. Nesse caso aqui, aquele somatório daquela variabilidade da reta ali dá zero. E nesse caso aqui, a variabilidade envolvida dá exatamente igual à variabilidade total. Então eu consigo calcular um percentual. Quanto que a reta consegue explicar? Então vamos pensar aqui num percentual, né? Se esse daqui é a variabilidade total e esse daqui é a variabilidade que a reta não conseguiu explicar, eu podia fazer o seguinte, né? Eu poderia fazer assim, ó. Esse daqui é a variabilidade total. Vou botar no denominador. Variabilidade total. Se eu fizer a outra, que é essa daqui, ó, somatório de yi menos y chapéu i ao quadrado, essa razão aqui vai me dar a proporção de variação que a reta não conseguiu explicar. Vocês conseguem entender? O de baixo é a variação total. O de cima é a variação que a reta não explica. Então, essa razão aqui é a proporção de variação que a reta não explica. Conseguiram pegar essa ideia? Proporção de variação que a reta não explica. Pô, se a proporção de variação que a reta não explica é isso aqui, qual é a proporção que ela explica, então? É só você fazer 1 menos. Então, eu vou fechar essa expressão aqui. E essa expressão toda vai ser lida como percentual da variabilidade de y explicada. Estou escrevendo devagarinho aqui porque não está muito bom aqui, tá? Explicada pela reta. Então, vamos de novo aqui, eu vou só fechar aqui, né? Isso aqui é o não explicado pela reta e esse é o não explicado total. Então, essa razão é a proporção não explicada. Se eu fizer 1 menos, vai dar a proporção explicada. Certo? Todo mundo entendeu isso? Essa medida? Então, vamos pensar aqui. Quanto que dá essa medida aqui nesse exemplo aqui? Nesse exemplo aqui. Espera aí. Deixa eu aumentar. Nesse exemplo aqui, aquele somatório que está no numerador ali dá zero. Estão vendo? O somatório das barrinhas verticais aqui ao quadrado dá zero. Então, eu vou ter qual caso aqui? Eu vou ter... desculpa, só um detalhe, né? Na verdade, não é percentual, né? É proporção. Para ser percentual, tem que multiplicar por 100. Então, eu vou escrever proporção. Melhor. Tá? Então, vamos lá.
Nesse caso aqui, ó, o somatório dá 0. Então, o que eu vou ter aqui? 1 menos 0 sobre uma variabilidade. Vai dar 1 menos 0, que vai dar 1. O que significa isso? A proporção de variabilidade de y que foi explicada pela reta é 1. Ou seja, explicou tudo, explicou 100%. E qual vai ser esse caso aqui? Esse caso aqui é um caso onde o somatório dessas distâncias aqui de cada ponto até a reta, tá? Esse somatório vai dar exatamente igual, esse que está em cima, vai dar exatamente igual ao de baixo, porque o de cima, o y chapéu, é igual a y barra. Então, essa razão aqui dá 1, certo? Essa razão dá 1. Então, vai ficar 1 menos 1, que é 0. Então, o que eu vou dizer? Que a reta explica 0% da variabilidade de y, ou a proporção da variabilidade de y que é explicada pela reta é 0, não explica nada. Conseguiram entender essa noção aqui? Então, é muito importante, tudo passa por esse conceito aqui, por esse conceito de o que é variabilidade não explicada, tá? E dividir uma pela outra. Perceber o que isso significa, tá? Então, isso aqui é uma medida de qualidade de ajuste. O que eu vou desejar? Desculpa, o que eu vou desejar? Eu vou desejar uma reta que tenha esse percentual aqui. Só um pouquinho, desculpe. Esse percentual aqui, ele tem que ser alto. Eu quero que ele seja bem próximo de 1. Porque se isso aqui der próximo de 1, quer dizer que a minha reta está explicando bem os meus dados. Ok? Todo mundo entendeu essa noção? Agora eu vou para o slide. Voltar para o slide. E vou apresentar para vocês agora um coeficiente, tá? Famoso na estatística, chamado R2. Alguém já ouviu falar isso? Ah, qual é o R2 do teu modelo? Alguém já ouviu esse nome? R2. Alguém fala assim, eu fiz lá um modelo estatístico, fiz uma regressão, e o meu R2 deu tanto. Alguém já ouviu essa expressão? Quem já tinha ouvido falar de regressão? Já ouviu essa expressão? Não? Só para quem já tinha ouvido falar de regressão, né? Obviamente. Tá, o Nathan já tinha ouvido. Ok. Eu vou falar exatamente do R2. O que é o R2? O R2 é exatamente essa medida aqui. Tá? Só que eu vou apresentar ele com uma outra fórmula, tá? Mas é basicamente ele. O que é que a gente vai usar aqui para avaliar a qualidade de uma regressão? Eu vou usar o que eu chamo de coeficiente de determinação, também chamado de R2, ou R quadrado. Ele mede a qualidade de ajuste de uma regressão. O seu valor fornece a proporção da variação total da variável y, que é explicada pela variável x através da função ajustada. Então, o que está escrito aqui, ó, é exatamente o que eu escrevi lá naquele quadro em relação à reta, tá? Aquela medida que eu coloquei era a proporção da variabilidade de y explicada pela reta. Mas o que significa ser explicada pela reta? Significa que aquela variável x que você colocou está ajudando a explicar o comportamento de y, tá? É isso que na prática eu estava dizendo lá. E o valor do coeficiente de determinação pode ser obtido independentemente da forma que você usa. Se você está usando uma forma linear, está usando uma forma quadrática, você sempre pode calcular isso daqui, ó. É só você trocar esse y chapéu aqui pela expressão que você quiser. Se for uma reta, esse y chapéu é a mais bx. Se for uma parábola, vai ser ax ao quadrado mais bx mais c.
Se for uma função logarítmica, isso aqui vai ter outra cara. Mas sempre vai ser essa razão aqui, tá? Para me dar a variabilidade, a variabilidade não explicada e 1 menos para dar a variabilidade explicada, tá? E isso vai ser chamado de coeficiente de determinação, ou R2. Todo mundo só fala R2. E aqui, ó, tem uma breve explicação daquilo que eu botei no quadro, tá? Só que tá na ordem aqui, tá na ordem inversa aqui, tá ao contrário, né? O que eu escrevi? O R2 é a proporção da variação explicada. Então, ele é 1 menos a proporção da variação não explicada. Mas o que é proporção de variação não explicada? É a variação não explicada pela reta dividido pela variação total. Variação não explicada total. E aí vem aqui as duas expressões, lá, o numerador e o denominador que eu tinha colocado no quadro. Variação não explicada total é essa daqui, ó. É o somatório das diferenças em relação à média. E variação não explicada pela reta é o somatório das diferenças das observações para a reta. Essa expressão aqui é que a gente vai usar. Só que, vamos lá, vocês acham que é fácil calcular isso aqui? Não parece muito fácil. Porque para fazer essa conta aqui, eu vou ter que fazer um monte de somatório, um monte de... Esse Y chapéu aqui tem que lembrar que é uma reta, né? Então, isso aqui não é uma expressão muito amigável, não. Se você abrir esses somatórios aqui, dá para simplificar essas expressões aqui e chegar nessas duas expressões aqui, tá? Então, assim, se eu colocar lá numa questão para vocês, me digam quem é o R2 de uma regressão que a gente acabou de fazer, uma regressão linear. O que vocês vão fazer? Vocês vão utilizar ou essa expressão aqui, ou essa expressão aqui. Ou a de cima ou a de baixo. Elas são idênticas. Quem é esse B que está aqui fora? Esse B que está aqui fora é exatamente o coeficiente angular da reta que você ajustou. Tá? Então, você vai ter lá a sua reta, né? Você ajustou essa reta aqui. Você fez assim. Y chapéu é igual a 3 menos 2x. Né? Esse 2 aqui é o seu B. Certo? Esse 3 aqui, desculpa, o 2 não, né? O menos 2. E esse cara aqui é o seu A. Então, o que vai entrar aqui? Esse B ali, ó. Vai entrar aqui, se você usar a expressão de cima, e o B vai entrar aqui, se você usar a expressão de baixo. E isso aqui é equivalente a fazer esses dois somatórios aqui. Certo? Qual é a vantagem de usar essas expressões aqui? É que você só precisa daqueles resumos numéricos de sempre. Somatório de x, somatório de y, somatório de x ao quadrado, somatório de y ao quadrado e somatório de xy. Essa de cima aqui, ó, não usa o somatório de xy, estão vendo? E essa de baixo aqui não usa o somatório de xy ao quadrado. Mas dá no mesmo. Tá? Entenderam a ideia? Eu não vou fazer a demonstração de que bate aqui, tá? Mas elas são idênticas. Tá bom? Algumas observações, tá? Esse valor de R2 aqui, ó, eu não vou fazer a demonstração, tá? Mas pode ficar como um exercício, se você quiser fazer. Se você pegar o coeficiente de correlação e elevar ele ao quadrado, vai dar exatamente ou essa daqui ou essa daqui. Dá exatamente a mesma coisa. Vocês podem testar que vocês vão ver que bate. Só que isso só vai acontecer quando a gente estiver trabalhando com uma reta, ok? Se for uma parábola que você está ajustando, não vai dar certo isso, tá? Só vai dar certo para retas. Então, olhem que coisa interessante. Você calculou a correlação de Pearson e deu exatamente 0,5. Quanto vale o R2? 0,25. O que significa isso? Significa que a variável x
explica 25% da variabilidade de y por meio da reta. Tá? Então, eu vou colocar de novo aqui para vocês entenderem. Imaginem que você tem essa regressão aqui, certo? E imaginem que a correlação calculada, tá? Que no caso é amostral, vou colocar como Rzinho, deu exatamente 0,5. O que significa isso? Significa que o meu R2 deu 0,25, certo? Então, o que significa isso? Significa que 25% da variabilidade de y é explicada pela reta ajustada. Entenderam? Ou seja, é o quanto que a variável x te ajudou a entender a variável y. Ela reduziu, ela explicou, na verdade, 25% da variabilidade. Sobrou ainda 75% que você não consegue explicar. Entenderam isso? Aqui, segunda coisa, né? Quando o R2 é zero, a variação explicada do y é zero e a reta ajustada é paralela ao eixo da variável x. A gente já tinha falado isso e estava exatamente naquele desenho que eu tinha feito lá em cima aqui. Esse é o caso de um R2 igual a zero. Então, vou colocar aqui em vermelho aqui, que nesse caso aqui eu vou ter R2 igual a zero. Se R2 é igual a 1, a reta explica toda a variação de y, tá? Sendo assim, quanto mais próximo de 1 tiver o gráfico, estiver o valor do R2, melhor será a qualidade do ajuste. Então, o que eu estou dizendo é que esse caso aqui, né, a gente vai ter um R2 igual a 1, porque a reta explicou 100% da variabilidade de y. Certo? São os casos extremos. E ali, por fim, né, quanto mais próximo de zero, pior a qualidade do ajuste. Então, vamos lá. Uma pergunta aqui. Se eu coloco na prova para vocês uma questão e peço para vocês calcularem para mim o coeficiente de determinação, ou seja, o R2, tá? E você já tiver calculado a correlação de Pearson, tá claro para todo mundo que não é para fazer essa conta aqui, não é para calcular isso e não é para calcular isso. Por quê? Porque não precisa. Porque nesse caso o R2 vai ser exatamente igual, olha o que está escrito aqui, ao quadrado do coeficiente de correlação de Pearson. Certo? Outra coisa que tem que perceber. O coeficiente de determinação é um número entre 0 e 1, é uma proporção. Então, se você tiver uma correlação de Pearson, vamos colocar aqui embaixo. Se você tiver aqui uma correlação de Pearson igual a menos 0,8, certo? É uma correlação forte, né? Forte e negativa, ok? O R2 aqui, tem que lembrar, né, que vai ficar positivo, porque ele é o quadrado da correlação de Pearson. Ele vai dar 0,64. O que significa isso, então? Se você encontrar duas variáveis com correlação de 0,8, quer dizer que uma delas explica a outra, tá? Razoavelmente bem. Explica 64% da variabilidade da outra. Entenderam? Não importa qual você usar para ser x e qual você usar para ser y. Não importa. O coeficiente de determinação aqui
vai dar exatamente esse cara aqui, 0,64. Sempre vai dar esse número. Não importa quem é o x e quem é o y. Conseguiram entender? E uma coisa importante, tá? Quando eu pedir para interpretar esse 0,64, você não pode esquecer de falar o seguinte: não é assim, é a variabilidade, é o quanto que o modelo explica dos dados. Não, não é isso. Não é o quanto o modelo explica dos dados. É o percentual, tem que lembrar. É um percentual ou uma proporção. Você pode escolher se vai falar o número entre 0 e 1 ou de 0 a 100. Mas se você falar de 0 a 100, esse 64%, você tem que falar. É o percentual, tem que falar a palavra percentual. Percentual de quê? Da variabilidade da variável resposta, ou seja, é o percentual da variabilidade de y que foi explicada por x pela reta, ou percentual da variabilidade de y que foi explicada pela reta ajustada. Entenderam? Então, lembrem aqui, vou colocar aqui em vermelhinho aqui, tem que falar o percentual, tem que falar que é percentual de variabilidade, tá? Variabilidade de quem? Variabilidade dy, da variável resposta, tá? Que é explicada pela reta. Ok? Lembra dessas palavras-chave aqui. É o percentual da variabilidade de y explicada pela reta. Ok? Todo mundo entendeu? Bom, e uma última coisa, a gente já vai ver um exemplo disso, tá? Aliás, acho que eu posso até fazer um exemplo disso antes da gente continuar. Deixa eu pegar esse exemplo aqui, ó. Aí eu deixo para falar dos resíduos depois, tá? Ainda hoje, mas daqui a pouco. Olhem esse modelo aqui, esse conjunto de dados. De novo, é um daqueles conjuntos de dados que eu tenho uma amostra pequena de 10 países, tá? Representando países desenvolvidos, países em desenvolvimento e países subdesenvolvidos. Referente ao ano de 94, são dados reais, mas eu estou só com uma amostra deles, tá? E são dados antigos. O que tem aqui? Esperança de vida ao nascer, certo? É quantos anos que você espera que uma pessoa viva, né, em média, nesses países. E aqui, o percentual da população com acesso à água tratada. Deem uma olhada aqui. Olhando assim de cara, só para os pontos que estão aqui. O que vocês acham? Tem correlação? Correlação positiva? Correlação negativa? Não precisa dizer se é forte ou fraca, só me diga. Parece ter uma associação aqui, ou uma relação positiva ou negativa? O que vocês acham? Quanto menor o x, menor o y. Então, acho que é positiva, né, não? Positiva. Quanto menor o x, menor o y. Quanto maior o x, maior o y. Só que você falou x e y, né? Quem é x e quem é y aqui? Cada uma das... O x vai ser, tipo, os anos, EVN ali, e o y pode ser a população com acesso à água tratada. Tá. Vamos pensar aqui rapidamente nisso que você falou. O que você acha que tem mais sentido que seria usado num estudo? Tentar explicar a esperança de vida, quanto tempo as pessoas vivem, usando como uma variável explicativa o quanto que essa população tem acesso à água, ou fazer o contrário, tentar explicar o quanto de uma população de um país tem acesso à água por meio do quanto que elas vivem. Qual que parece ser a variável resposta aqui? Esperança de vida. Quem é o Y? É a esperança de vida ao nascer ou é a população com acesso à água tratada? Quem é o Y? O que vocês acham? Eu chutaria a esperança de vida, mas Isso. as duas parecem ser boas. Mas assim, é muito difícil você
tentar explicar a população com acesso à água tratada, porque a explicação é razoavelmente simples para entender ela, tá? Até porque isso aqui é uma coisa fácil de você alterar. Eu, como um governante de um país, se me derem dinheiro, eu consigo fazer 100% da população ter água tratada, a menos que eu more num país que não tem água, né? Mas se eu tiver água, eu consigo tratar a água tendo dinheiro. Agora, como que eu faço aumentar essa média aqui? É uma coisa bem mais difícil. Como que eu consigo fazer mudar essa variável aqui? Uma variável que eu tenho menos controle. Porque tem a ver com muita coisa. Tem a ver com guerra, com doença, com tudo. Qualquer coisa pode afetar a esperança de vida ao nascer. Então, o razoável aqui é utilizar esperança de vida ao nascer como Y. E percentual da água, população da população, percentual da população com acesso à água tratada como meu X, tá? Mas aquilo que você falou no começo está certo. Quanto maior o percentual de população com água tratada, parece que são países que têm maior esperança de vida ao nascer, maior expectativa de vida ao nascer. E os menores aqui são os que têm menor expectativa de vida ao nascer, tá? Olhem como é que é o gráfico o gráfico de dispersão dessas duas variáveis. Coloquei no eixo X o percentual da população com acesso à água tratada e no eixo Y, esperança de vida ao nascer. Tá? Olhem quanto é que deu o R2, 0,656. Então, quem é o valor da correlação de Pearson? Você tem que fazer o seguinte, você vem aqui no R, né? Ou na sua calculadora e tira a raiz quadrada de 0,656. Só confirmar se é isso mesmo, 656, é isso aqui. Ou seja, a correlação de Pearson, o coeficiente de correlação de Pearson entre aquelas duas variáveis ali é de 0,8099, praticamente 0,81. Então, quanto é o R2 0,656? O que significa isso? Como é que eu interpreto esse 0,656? É percentual da variabilidade da esperança de vida ao nascer, que é explicada pela variável percentual da população com acesso à água tratada por meio de uma reta. Entenderam isso? É o percentual da variabilidade da esperança de vida ao nascer, explicado pela variável percentual da população com acesso à água tratada por meio da reta. Se quiser fazer uma versão simplificada dessa frase, poderia ser o percentual da variabilidade da esperança de vida ao nascer explicada pela reta. Tá? Só que quando você fala somente explicado pela reta, você não está dizendo quem é a variável que está explicando a variável y. E eu acho que é uma resposta que não vale muito a pena você dar. No nosso meio aqui estatístico, é natural a gente falar, quanto é que deu R2 aí dessa reta? Ah, 0,656, tá, entendi. Mas se você for se dirigir a uma pessoa que está estudando isso aqui, eu recomendo fortemente que você fale da variável x. Então, que você fale dessa maneira, o percentual da variabilidade dessa variável aqui, explicada por essa variável aqui, por meio de uma reta. Ok? Outra coisa que tem que tomar cuidado. Se eu falar para vocês assim, eu fiz uma regressão e o R2 deu 0,656. Quem é o coeficiente de correlação de Pearson? Não saia dizendo que é 0,81, porque ele poderia ser menos 0,81. Tá? Poderia dar isso aqui. Concordam comigo? Você não sabe, você só tem o valor dele ao quadrado. Você não sabe se a correlação de Pearson é 0,8 ou menos 0,8.
Como é que você faz para descobrir se a correlação de Pearson era 0,8 ou menos 0,8? O que você faria? Tem um conjunto de dados, eu digo para você que o R2 é de 0,656. E eu preciso que você rapidamente me diga se a correlação é positiva ou negativa. Sem fazer nenhuma conta. Qual é o gráfico que você tem que olhar para descobrir se é 0,8 ou menos 0,8? O que você tem que fazer? Alguém botou ali, né? Positivo, mas isso aqui é em relação ao que eu tinha perguntado antes. Mas está claro para todo mundo que você tem que olhar para o gráfico de dispersão? Olhando para o gráfico de dispersão, é só você imaginar se a inclinação da reta é positiva ou não. Se a inclinação da reta for positiva, você já sabe que a correlação é positiva. Se a inclinação for negativa, ou seja, se os pontos estiverem parecendo que tem uma associação negativa, você já sabe que esse R2 aqui, quando tirar a raiz quadrada dele, tem que botar o menos. Todo mundo entendeu isso? Tá claro, pessoal? Tá fazendo sentido o que vocês estão vendo aqui? Estão entendendo? Espero que sim. Tá? Eu vou pegar a lista e vou abrir um outro exemplo aqui para a gente ir fazendo junto, tá? Eu vou pegar aqui o exercício 3 da lista. É o exercício 2 da lista, na verdade, tá? Olha, eu vou fazer junto tanto o que está no slide quanto esse aqui, tá? Olhem aqui comigo. É esperado que a massa muscular de uma pessoa diminua com a idade, tá? Para estudar essa relação, uma nutricionista selecionou 18 mulheres, vamos assumir que ela selecionou 18 mulheres ao acaso, ou tentou pegar mulheres que representassem a população, fez da melhor maneira que ela pôde. Ela selecionou 18 mulheres com idade entre 40 e 79 anos. Então aqui, ó, estão as idades das mulheres, ó. É essa variável X que está aqui. E ela observou tanto, né, essa idade, quanto o percentual aqui de... só um pouquinho. Esse número aqui... isso aqui seria a massa muscular da pessoa. Deixa eu entender que escala que é essa aqui, né? Isso aqui é alguma medida onde 100% deve ser o percentual que a pessoa tem em relação a alguma referência, tá? Eu não tenho certeza, isso aqui é dado real, mas não é, eu não tenho a unidade aqui, tá? Nesse exemplo. Mas provavelmente esse 100% aqui, não, passa de 100%, chega a 105. Isso aqui tem que ser alguma medida de referência que eu tenha, tá? Mas o que importa é, esse percentual da massa, essa massa muscular, na verdade, aqui, tem que ser alguma medida. Ou ela vai ser um percentual em relação a uma referência, ou vai ser algum peso mesmo. Mas acho difícil isso aqui ser um peso. Ninguém vai ter 100 quilos de massa muscular, né? Então, eu acho que isso aqui deve ser um percentual em relação a alguma referência. Mas é alguma medida que quanto maior esse número, mais massa muscular a pessoa tem, quanto menor, menos ela tem, tá? Se tiver alguém aqui que entenda do assunto, que tem algum suspeito aqui para quem é essa unidade de medida aqui, pode me falar, tá? Mas eu teria que ir atrás aqui do livro para pegar da onde que veio essa medida, tá? Eu não vou lembrar aqui não vou saber, tá? Ok? Todo mundo pegou as medidas aqui? A idade e aqui essa massa muscular, tá? Então, eu vou mostrar para vocês no Excel como que você faria uma regressão aqui, tá? Como você faria isso no Excel, que é usando aquelas fórmulas que a gente fez, só que o Excel faz direto, tá? Dá para fazer no R também. Eu vou mostrar um caso no R com aqueles dados lá do Enem, tá? A gente já tinha feito, eu vou mostrar hoje uma outra coisa naqueles dados do Enem. Mas eu quero fazer uma regressão aqui, eu quero ver se a idade explica essa massa muscular aqui. O que você espera? O que a nutricionista já espera? Ela espera uma correlação positiva ou negativa entre X e Y? O que ela espera?
correlação positiva ou negativa? O que a nutricionista espera encontrar? Escrevam aí no chat se vocês acham que é positiva ou negativa. Negativa, vocês estão vendo? Por quê? Ela já espera que a massa muscular reduza com a idade. O que quer dizer isso? Quanto maior a idade, menor a massa muscular. Isso é uma relação com direção negativa. Então, ela já espera uma correlação negativa. Eu peguei esses dados aqui e colei aqui no Excel, tá? Eu coloquei aqui no Excel. Então, aqui as 18 medidas, tá? Da idade e da massa muscular. O que está pedindo aqui nesse problema? Primeira coisa, tá? Construa o diagrama de dispersão e interprete-o. Vamos ver o que dá para fazer num diagrama de dispersão, né? Vamos imaginar que você vai fazer. Você pode fazer isso na mão aí, ou pode fazer no computador. Pode fazer no R. Eu já mostrei como é que era no R. Vou mostrar aqui no Excel. Você seleciona essas duas colunas, né? Pega o cabeçalho aqui, vai ajudar. Não precisa, mas eu vou colocar só para ele dar nome aos bois aqui, tá? E venho aqui em inserir. E já tem aqui, tem os gráficos recomendados, mas já tem aqui alguns gráficos prontinhos aqui. Costuma ter o gráfico de dispersão, tá? Então, vou colocar ele aqui. Está aqui o meu gráfico de dispersão. Ele está colocando no eixo X a variável idade e no eixo Y a variável massa muscular. Vocês estão vendo que ele está começando no zero aqui, ó? Está indo de 0 a 90 e aqui indo de 0 a 140. Eu não gosto muito da maneira como está aqui, porque os pontos estão muito concentradinhos aqui e às vezes o nosso olho não enxerga. Então, sabe o que eu vou fazer? Qual é a menor idade que eu tenho? A menor idade que eu tenho aqui é exatamente 43, a menor idade, tá? Então, eu vou pegar esse eixo X aqui, tá? E vou formatar ele, e vou colocar o mínimo dele igual a 40, tá? Só para ele começar ali do 40. E o eixo Y, né? Qual é a menor massa muscular que eu tenho? A menor massa muscular aqui é 65, aqui tem um 68, eu vou botar 60. E qual é a maior de todas? A maior foi 116. Eu vou botar de 60 a 120 o eixo Y, para eu enxergar melhor. Então, formatar o eixo Y, eu vou colocar aqui um mínimo de 60 e um máximo de 120. Olha lá. Estão vendo como a estatística engana um pouco, né? Só com os eixos você engana um pouquinho, né? Mas agora eu estou enxergando um pouquinho melhor a relação. Claramente eu estou vendo aqui que tem uma associação negativa, tá? Mas vamos lá. Vamos ver se vocês estão bons aqui de chute, né? Quanto vocês acham que vai dar a correlação de Pearson entre idade e massa muscular? Coloquem no chat aí quanto vocês acham que vai dar. Correlação entre essas duas variáveis. O Atila colocou aqui um padrão, né? Acima de... Isso, é para chutar, tá? Pode chutar. Eu concordo, Atila. Deve ser isso mesmo, tá? Alguém botou ali 0,63, tá? É para chutar qual é a correlação. Vamos lá. O seu chute, Rogério, já tem um erro aqui. Um erro que eu tenho certeza absoluta que você não tem chance nenhuma de acertar. Porque a correlação não é positiva. Tá? A correlação, ela é negativa. Então, não tem como dar 0,63. Poderia ser menos 0,63, tá? O Átila botou ali menos 0,65. A Gabriela botou menos 0,7. O Vinícius botou mais ou menos 0,6. Mas é mais ou menos, na verdade, menos 0,6, né? Tá, ok.
Bom, então está variando aí, vocês estão chutando alguma coisa entre 0,6 e 0,8 negativo, né? Menos 0,6, menos 0,8. Aqui no Excel, tá? Existe a função de correlação, mas eu nem preciso. Eu vou colocar direto aqui, tá? Eu vou colocar direto, clicando com o botão direito em cima de um ponto qualquer e botando aqui, botão direito, né? Em cima de um ponto, aparece aqui, ó, adicionar linha de tendência. Eu vou nela. Tá? Então, vai aparecer aqui na direita um menu, já está lá a minha retinha. Essa reta aqui, ó, tá? Ela está sendo feita usando exatamente aquilo que a gente já tinha visto aqui, né? Deixa eu só voltar aqui. Ela está usando aqueles coeficientes que a gente já tinha falado, esses aqui, ó. Se você pegar esse A e esse B aqui, vai dar exatamente, tá? Isso aqui vai dar exatamente aquela reta que o Excel está dando lá, tá? Tá aqui linear, e aí eu vou colocar agora aqui, ó, exibir equação no gráfico, e aqui, ó, olha que o Excel já tem direto. Exibir valor de R2, R quadrado, tá vendo? No gráfico. Vou colocar também. Então, vou fechar aqui, deixa eu botar mais para cima, e vamos aumentar um pouquinho essa letra aqui. Vamos lá, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Gabriela, você acertou? Sim ou não? O que você acha? Olhando para cá. Gabriela, você acertou ou não? Só me responde aí no chat. Você acertou ou não? Ok, acho que não. Muito bom, tá? Porque o que acontece? Eu só queria ver se você estava atenta, tá? Muito cuidado. O valor de R2 é o quadrado da correlação, tá? Então, quanto é a correlação? É a raiz quadrada do 0,7, lembrando que tem que multiplicar por menos 1, porque a raiz quadrada de 0,7 é um número positivo. Mas você já sabe que a correlação é negativa, né? Então, deixa eu só... Eu tinha colocado aqui um slide, né? Que eu estava falando. Sempre que você tem um número de um R2, tem que pensar se ele é positivo ou negativo, né? Então, na prática, você tem isso aqui, ó. 0,83666 foi o valor da raiz quadrada. Então, qual é a correlação entre essas duas variáveis? Menos 0,83. Todo mundo entendeu isso? A correlação aqui é menos 0,83. Ao quadrado, 0,7. Ok? Todo mundo entendeu? Agora, pensem um pouco nisso, né? Aquela noção que vocês tinham antes de correlação, né? Do tipo assim, poxa, como é que pode o gráfico de dispersão? No começo vocês achavam que a correlação era mais baixa. Lembra quando eu fiz aquele quiz? Vocês chutavam sempre valores baixos de correlação. E aí, quando eu mostrava a correlação, sempre parecia maior do que a intuição de vocês falava. Vocês aprenderam a chutar mais alto. Sempre é assim. A gente começa a chutar a correlação mais alta. Porque na nossa mente, o que a gente enxerga é o R2, tá? Quando você olha para esse gráfico aqui, ó, essa reta está explicando o quê? Como é que eu interpreto esse 0,7 aqui? Né? 70% da variabilidade da massa muscular é explicada pela idade da mulher por meio dessa reta. Entenderam? O 70 não parece mais razoável do que o 0,83 negativo? Esse 0,83 não parecia grande demais? Não era dava uma sensação de que a correlação era forte demais? Eu tinha essa sensação, pelo menos, né? Lembra daquelas classificações que eu falei para vocês que os livros davam? Que uma correlação de 0,7 é considerada forte, né? Mas uma correlação de 0,7 dá um R2 de quanto?
Uma correlação de 0,7. Quanto que dá o R2? 0,49? 0,49, ou seja, uma correlação forte de 0,7 só explica 49% da variabilidade de Y. Certo? E olhem a diferença do 0,7 para o 0,9, né? Uma correlação de 0,9, ela explica 81% da variabilidade de Y, se você fizer uma regressão linear, tá? Essa relação entre o R2 e o R, de tirar a raiz um do outro, só tem sentido para relações lineares, certo? Só se você ajustou uma reta. Se você não ajustou uma reta, não tem essa relação, tá? Guardem isso na cabeça, tá bom? Mas nessa disciplina a gente só trabalha com reta. Então, nessa disciplina vai ser verdade sempre, tá? Mas eu poderia perguntar para vocês na prova, né? Do tipo assim, se eu perguntasse verdadeiro ou falso, tá? Foi ajustada uma parábola. Eu fiz uma parábola aqui. Então, o R2 deu 0,7. Logo, a correlação de Pearson é raiz quadrada de 0,7. Tá certo isso? Não, tá errado. Só vai dar igual quando você tiver uma reta ajustada. Certo? Todo mundo entendeu? Agora, imaginem as relações moderadas e fracas. Se você encontrar um coeficiente de correlação de Pearson, tá? De 0,5, ele só explica 25% da variabilidade. Um coeficiente de correlação de 0,4, olha só, um coeficiente de correlação de 0,4, olha o quanto que ele explica, 16% da variabilidade. Tá? Cai lá para baixo isso. Ok? Mas, de novo, acreditem em mim quando eu falo que se você reduziu variabilidade, você avançou. Tá? Se você encontrar uma variável que tem correlação moderada, ela tem que entrar nos seus modelos. Ela vai ajudar a explicar alguma coisa. Tá? Essa reta é muito melhor do que a reta paralela ao eixo X, que é aquela reta que é igual à média, né? Ao Y barra. Ok? Olha uma outra coisa interessante aqui. Eu já vou interpretar os coeficientes da reta, tá? Mas uma coisa interessante. Se eu clicar aqui nessa reta, com o botão direito, eu posso formatar ela. E eu posso colocar outras funções aqui. Ó. Olha o que acontece quando eu coloco, por exemplo, uma função exponencial. Estão vendo aqui? Ela ficou levemente curva, né? Levemente curva. Olha quanto que mudou o meu R2. Olha, o modelo não é mais linear. Olha lá como é que é o modelo. Não tem nada a ver com uma reta. Mas o meu R2 agora está próximo, 0,69. Não adiantou praticamente nada. Vamos ver uma logarítmica. Uma relação logarítmica aumentou meu R2 de 0,7 para 0,71. O que significa isso? 71% da variabilidade da massa muscular é explicada pela idade por meio desta curva aqui, que não é mais uma reta. Tá? Vamos ver outra aqui, potência, 0,70, quase a mesma coisa. Polinomial, 0,72. O que é isso aqui? Uma parábola. Uma parábola está explicando 72%. E se eu colocasse uma ordem maior? Se eu pegasse um polinômio aqui de ordem 3, olhem o que acontece. Espera aí, deixa só eu dar um enter. Olha lá. Agora eu estou colocando um polinômio que tem ordem 3, ele consegue se mexer mais. Eu vou aumentar isso aqui. Vou colocar a ordem 4. Olha lá. Um polinômio de ordem 4. Olha, ele já está passando bem mais em cima dos dados. 0,73. Eu vou aumentar isso aqui. Eu tenho 18 observações, né? Eu não sei até quanto que o Excel faz. Deixa eu ver se ele faz com 10. Fez com 10. Olha com 10. Essa é a curva que ele está botando para tentar fazer a previsão. Está explicando 80%. Olha o meu modelo. O tamanho que ele está. Ele tem aqui até x elevado a 6. Deixa eu ver até onde que o Excel faz. Será que eu consigo 17? Não.
Será que eu consigo 7? Não, o máximo que ele fez aqui é 6. O máximo é 6. O máximo é 6. O que significa isso? Tá? Eu não sei se vocês já aprenderam isso em algum momento na vida de vocês, mas eu vou colocar aqui no quadro uma informação interessante para vocês saberem sobre modelos. Tá? Se você tem 2 pontos, você consegue, com uma reta, passar em cima deles e explicar 100%. Certo? Se você tem 3 pontos, quaisquer, não importa quais sejam, você consegue, com uma função quadrática, passar em cima deles, explicar 100%. E assim por diante. Se você tiver, vamos assumir aqui, que eu tenho N pontos, se você pegar um modelo que tenha, né, que seja do tipo assim, y igual a x n-1 mais b x n-2 e assim por diante, até no final você ter aqui alguma letra vezes x mais uma constante, vou chamar aqui de uma constante, uma constante. O que importa é um polinômio de grau n-1, certo? Se você conseguir isso, você vai conseguir uma função que faz exatamente isso aqui. Ó. Faz assim. Passa em cima de todos os pontos. Entenderam isso? Ou seja, um polinômio sempre dá para passar em cima de todos os pontos. Por que nós não fazemos isso? Por que um modelo desse tipo nunca vai ser usado? Um modelo desse aqui nunca vai ser usado. Primeiro que ele tem muitos parâmetros. E segundo, pelo seguinte, imagina que você quer fazer uma previsão para frente aqui. Ó. Quero fazer uma previsão para frente. Tá? Você quer prever o valor de y a partir de x, quando o x é esse ponto aqui. O problema de usar um polinômio de grau n é que o polinômio de grau n, você não tem noção do que ele vai prever para cá. Ele pode fazer isso aqui, pode fazer isso aqui, ele pode fazer qualquer doideira daqui para frente, certo? E você não sabe. Ele pode descer, pode subir, tá? Quanto maior o grau, quanto maior for esse expoente aqui do seu polinômio, né, o maior grau do seu polinômio aqui, mais doido é o comportamento dele. Quando você coloca uma reta, você não tem dúvida. Se você botar uma reta aqui, como é que vai ser essa reta? A reta vai ser assim, ó. Quem é a sua previsão? A previsão para frente é o comportamento dessa reta, é bem previsível. Eu consigo saber o que vem aqui para frente. Mas se eu colocar um polinômio, ele fica doido para frente. Então não adianta nada você acertar aqui onde você observa, se na hora de fazer previsões, você faz previsões horríveis. Certo? Então não adianta vir aqui, ó. Esse modelo aqui tá bom? Vocês podem olhar e falar assim, caraca, isso aqui tá muito melhor do que aquela reta que você botou. Uma prova disso é que ele está explicando 80% da variabilidade de y. Da onde veio esse 80%? Como é que ele foi calculado? Foi pegando as distâncias de cada ponto a essa curva pontilhada, elevando ao quadrado e somando. Certo? É isso que ele está fazendo. Agora, a pergunta que eu faço aqui é, o que acontece se uma pessoa passar de 80 anos? Qual será a previsão que esse modelo me dá para uma pessoa que tem mais de 80 anos? Eu não tenho a menor ideia se isso aqui vai descer, vai subir, ele pode fazer qualquer coisa, tá? É até esquisito, né? Ele fala que quando você tem 43 anos, ele está chutando aqui
um ponto perto de 100. Aí você vai se aproximando de 45 e ele fala que está aumentando a tua massa muscular. Aí depois começa a cair. Aí depois estabiliza. Aí depois sobe um pouquinho. Aí depois cai. Aí depois, quando você está lá perto dos 80 anos, do nada a sua massa muscular sobe. Poxa, será que esse modelo tem sentido na prática? Né? Tem que lembrar, isso é uma amostra de mulheres. Não adianta você querer explicar 100% da variabilidade aqui. Você tem que pegar um padrão geral. Tá? Então, por isso que, na prática, ninguém vai fazer isso. A gente vai acabar trabalhando com coisas mais simples, tipo uma reta. Uma reta já está me dizendo aqui o que vai acontecer com uma pessoa de 80 anos. A previsão é só você seguir a reta aqui. Ó. Eu já sei quanto vai dar. Ok? A minha reta vai me dizer. Agora, vamos lá. Vamos interpretar os coeficientes aqui. O que representa o 148? Né? O que representa os 148 nesse modelo? Ele não tem muito sentido, né? Aqui seria ruim de interpretar. Mas vamos tentar, né? O 148 é o valor da massa muscular para o x igual a zero. O que é x igual a zero nesse modelo aqui? O que é x igual a zero nesse modelo? O que representa? Massa muscular zero? Não. O y é massa muscular, o x é a idade. Então, x igual a zero é uma pessoa que acabou de nascer. É uma pessoa que tem 0 anos de idade. Certo? Então, esse modelo está dizendo que uma pessoa que acabou de nascer tem 148 de massa muscular. O que vocês acham disso? Vocês já viram? Fake news. Só se fosse o filho do Hulk, né? Alguma coisa assim, né? Não sei. Porque nascer com essa quantidade aqui é meio difícil, né? De acreditar. Agora, o que significa esse coeficiente B aqui? Tá? Tá, mas eu vou colocar aqui, tá? Eu vou ser sério agora. O que é o 148? É a massa muscular esperada para alguém com 0 anos de idade. Pelo modelo, certo? É um valor absurdo, porque esse modelo não foi feito para fazer uma extrapolação nesse nível, né? Eu não tenho dados aqui de pessoas, de crianças, só tenho dados de pessoas de 40 anos para cima. Mas é o que o modelo está me dizendo. Agora, interpretem esse outro coeficiente aqui. Menos 1,0267. Tentem interpretar ele para mim. Como que você falaria a interpretação desse menos 1? Pode aproximar por menos 1, tá? Para não falar esse número grandão que está ali. Se fosse menos 1 aquele coeficiente, aproximadamente menos 1, qual seria a interpretação desse menos 1 ali que está multiplicando o x, que é o coeficiente angular? Tá, alguém escreveu ali já no recém-nascido, não tinha visto, mas é isso mesmo. Interpretem para mim esse menos 1. Como que você escreveria para mim? Alguém quer tentar escrever? Como que você interpreta esse menos 1 que está ali? Ninguém vai escrever? Vocês precisam escrever, gente. Isso vai ser cobrado de vocês. Tentem fazer aí. O que é o menos 1? Como que você interpreta esse menos 1 ali? Lembrem da aula passada. A gente costuma falar em variação, né? Você pensa na variação do x, como que isso afeta o y, mas eu quero contextualizado. Como que você diria isso? Decaimento da massa muscular em relação a cada ano. Tá certo, tá? Mas, de novo, a sua explicação está muito genérica.
tá? Você não está usando o número que eu dei ali. O que que o menos 1 representa? Você não colocou... você disse assim, eu decaí mesmo, eu quero que você diga para mim a frase, né? O que que você espera? Você não usou a palavra esperado, né? Isso. Dê uma olhada no que o Nathan acabou de escrever ali, ó. É esperado que a cada ano que passa, ou seja, uma variação de uma unidade no x cada ano que passa, né? Porque variar um ano é isso. Então é esperado que a cada ano que passa diminua-se 1,0267 de massa muscular do indivíduo. Se isso fosse quilos ou percentuais, é que a gente não sabe, porque não está dito ali, mas é uma unidade de massa muscular que está colocada ali. Então, Paulo Pladeno abordou também. Menos 1 é a perda de massa muscular esperada ao passar um ano. Tá bom, tá correto também. Ok? Lembrem sempre de colocar a palavra esperada. Tá? E pensem sempre na variação do x. Tá? Ou seja, para cada variação de um ano na idade, ou seja, nesse caso, ficar um ano mais velho, né? Então, para cada ano que uma mulher fica mais velha, espera-se uma redução de uma unidade, que eu não sei qual é a unidade, de massa muscular. 1,0267 unidades de massa muscular. Ok? Essas interpretações a gente sempre vai fazer aqui, tá? Tudo certo? Entenderam aqui o R2? Viram como é fácil fazer aqui no Excel, né? Esse é o R quadrado, né, que chama. E ali já aparece a equação para vocês. Mas como que calcula isso? Vocês têm tudo isso nas nossas notas de aula. Como que esse R2 foi calculado? Tá hoje na nota de aula. Como que esses coeficientes aqui da reta foram encontrados? Tá lá na nota de aula também, tá? Então vamos voltar aqui só para eu ver o que perguntava aqui, né? Construa o diagrama de dispersão e interprete-o. O que seria interpretar o diagrama de dispersão antes de botar a reta? É você olhar para o diagrama de dispersão e falar, olha, parece ter uma associação, né, negativa, uma correlação negativa entre a variável massa muscular e a idade, né, e parece que quanto maior a idade, menor a massa muscular, então parece ter uma associação negativa. E essa associação parece até ser moderada ou forte, é o que você diria olhando o gráfico de dispersão. Aí depois vem, calcule o coeficiente de correlação de Pearson. Se você fosse fazer a conta usando a fórmula, você ia descobrir que o valor encontrado era esse daqui, ó, 0,8366, só que negativo. Muito cuidado com isso, tá, gente? Olhem sempre o sinal do coeficiente de correlação de Pearson para ver se está batendo com o seu gráfico de dispersão, tá? O que mais? Ajuste uma reta de regressão para a relação entre as variáveis y, massa muscular, e x, idade. A gente acabou de fazer. Aí a última pergunta. Considerando a reta estimada no item C, estime a massa muscular média de mulheres com 50 anos. Como que você faz isso? Você acabou de ter um modelo. Eu quero descobrir uma mulher que tem 50 anos. Qual é a massa muscular esperada ou média? Esse média aqui, ó, também é a noção de esperado, tá? Qual é a massa muscular esperada de uma mulher de 50 anos com base no nosso modelo? O que você vai fazer? Você vai pegar e vai colocar aqui assim, ó. Esse valor esperado é só substituir no lugar do x os 50. Entenderam? Então vai ficar o quê? Vai ficar menos 1,0267 vezes 50 mais 148,2, tá? 96,865. Ok? O que significa isso? Quer dizer que exatamente nesse ponto 50 aqui, ó, essa reta está passando exatamente no 96,865. Eu acabei de pegar o ponto da reta associado aos 50. Essa é a minha previsão para uma mulher de 50 anos, com base no meu modelo. Entenderam?
Vou colocar ali a fórmula para vocês verem. Todo mundo entendeu isso? Tá? Como é que interpreta isso aqui? É a massa muscular esperada para uma mulher de 50 anos, de acordo com a nossa reta estimada, ou de acordo com o nosso modelo. Ok? Dúvidas aqui? Tudo certo, pessoal? Não? Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa. Não. Eu vou pegar aqui o slide agora, tá? Aqui acabou, tá? Esse exercício 3 aqui, o 2 acabou. Era basicamente isso, tá? Outra coisa, vocês podem fazer no Excel, tá? Ou no R, mas é bom uma vez na vida você fazer esses exercícios aqui na mão, tá? Porque você, em algum momento, vai precisar. Eu posso dar uma questão, alguma coisa para vocês, que eu só dei os resumos numéricos, só dei esses números aqui para vocês, ó. E eu não dei os dados brutos. Se eu não der os dados brutos e der só os resumos numéricos, você vai ter que aplicar as fórmulas, tá? Então, testem, quando forem fazer a lista, pela fórmula, e depois vocês podem olhar, fazendo no Excel ou no R, se bateu, se o resultado está batendo, ok? Mas eu tenho mais uma coisa para falar aqui, tá? Por fim, tá no finalzinho aqui. Aqui, ó, análise de resíduos, tá? É esse finalzinho aqui, ó. O que é o resíduo, tá? O resíduo de uma regressão é o quanto você errou, tá? É o erro que você cometeu. Ou seja, é aquela barrinha que mede o erro, aquela barrinha vertical. Se você fizer y menos y chapéu, isso é chamado de resíduo do seu modelo, é o quanto que ele está errando, certo? Quando que você vai ter um modelo ruim? Quando você tiver resíduos grandes, que eu estou chamando aqui, né, os nossos outliers, ou pontos fora da curva, e também quando você identificar algum tipo de padrão nos resíduos. Uma coisa muito comum que a gente faz, tá, é basicamente um gráfico entre resíduos no eixo Y e a variável explicativa no X, tá? E eu vou mostrar para vocês o que seria isso, tá? Então aqui, ó. Lembram dos dados aqui que a gente acabou de analisar? Da população com acesso à água tratada, esperança de vida ao nascer? Essa foi a reta que eu disse para vocês que dava, tá? O que é o resíduo? É essa distância aqui, ó, não ao quadrado, é a distância absoluta. Ou seja, a distância desse ponto aqui para a reta é o primeiro resíduo. A distância desse segundo ponto para a reta é o segundo resíduo. Aqui o terceiro resíduo e assim por diante. O que é comum a gente fazer? A gente não quer errar mais no começo ou no final, a gente não quer resíduos grandes, a gente não quer nenhum padrão, a gente quer que esses erros, esses resíduos, aconteçam de forma aleatória, certo? Então, o que a gente pode fazer? Um gráfico, colocando no eixo X a variável X, e no eixo Y, ao invés de colocar a variável, você coloca o resíduo, você coloca o EI, certo? Como que você faz isso? Aí aqui tem uma tabelinha para vocês entenderem. Aqui está o Y e aqui está o X. O que é essa coluna aqui, ó? Essa daqui foi a reta encontrada, tá? Eu vou interpretar ela para vocês aqui, tá? O que seria esse 33,636 da reta, tá? Aqui estava a reta ajustada. O que significa esse intercepto 33,636 nessa reta aqui, né? Esse intercepto é o valor esperado de y quando x é zero. Quem é o x? Percentual da população com acesso à água tratada. Então, esse modelo está me dizendo que um país que tivesse 0% da população com água tratada, tá? Ele teria uma expectativa de vida esperada de 33,636 anos. Entendeu?
É isso que ele está me dizendo. E o que significa esse 0,4489? Significa que para cada aumento de 1% no percentual da população que tem acesso à água tratada, para cada aumento de 1%, você espera um aumento de 0,4489 anos na expectativa de vida ao nascer. Certo? Esse é o modelo que a gente acabou de ajustar. E o que são esses números que estão aqui, ó? São os valores ajustados, são os valores preditos pelo modelo. Então, por exemplo, para uma população com acesso à água tratada de 100%, ou seja, 100% das pessoas têm acesso à água tratada. Se você colocar 100 no lugar desse X aqui, o Y chapéu vai dar 78,52. O que significa isso? Tá? Significa... só tem alguma coisa... Tá, é isso mesmo, 78,52, tá. Eu estava procurando a variável resposta, ela está aqui, né? Eu não estava achando, tá. Então tá aqui, ó, 78,52. Qual é o valor verdadeiro que a gente encontrou de um país que tinha 100% de acesso aqui à água tratada? Era 79. O nosso modelo está dando 78,52, está dando um erro pequeno. Qual é o erro que eu cometi? Valor observado menos o valor ajustado, 0,47. Certo? Eu vou pegar o meu maior erro aqui, ó. Meu maior erro está aqui embaixo, ó. Um país que tem 34% da população com acesso à água tratada, o meu modelo, se eu botar 34 aqui, está me dando 48,89. Mas olha quanto que foi observado nesse país, 33. Qual é o erro que eu cometi aqui? 33,6 menos 48,89. Um erro de 15. Estão vendo? Então, essa coluna de erros aqui, ó, são as distâncias dos meus valores de y para a minha reta ajustada. Certo? Se eu fizer um gráfico de x contra o erro, ou seja, x no eixo x e esse resíduo no eixo y, eu fico com isso aqui, ó. Tá entendendo? Esse é o gráfico que eu tenho. O que você tem que procurar ao analisar um gráfico de resíduos? O que vocês acham? Olhando para cá, parece ter alguma associação do tipo assim, países com um percentual de acesso à água tratada alto. Parece que o modelo erra menos do que países com população, com percentual de população com acesso à água tratada baixo? Qual que parece errar mais e qual que parece errar menos? Nosso modelo está errando em qual caso que ele está errando mais? Países com alto percentual da população com acesso à água tratada ou países com baixo percentual da população com acesso à água tratada? Qual que o nosso modelo está funcionando melhor? Vocês estão conseguindo entender? Isso aqui é o resíduo. É o erro que eu estou cometendo. Tá? Vocês estão vendo que quando o percentual da população com água tratada, com acesso à água tratada, é alto, os erros aqui estão todos próximos de zero. Ele está errando pouco. Certo? Mas quando eu olho os países que têm um acesso aqui precário à água, né? Olha o erro que meu modelo está cometendo. Erro de menos 15, erro de 11, erros grandes aqui. Isso é uma evidência de que meu modelo pode não estar tão bom. Certo? Conseguiram entender essa ideia? Tudo bem, pessoal? Tá? Respondeu aqui mais acesso, tá? Muito bom. Eu vou para o quadro fazer uma última coisa aqui antes da gente encerrar. Vamos pensar aqui o seguinte. Imagina que você tem isso aqui. E você ajusta uma reta.
Olha os erros que eu vou cometer. O primeiro resíduo é esse aqui, positivo. O segundo resíduo é esse aqui. Peraí, é esse aqui. Depois tem esse e esse. Ok? Se você fizer um gráfico, né, esse aqui é x contra y. Se você fizer um gráfico ali naqueles dados ali, de x contra resíduo, o que você vai ter? Vou botar o zero aqui, tá? Imagina que aqui é o zero. Estou mudando o meu eixo aqui, o zero está ali. O que vai acontecer? Vamos olhar ali em cima. Quando o x era baixo, o erro estava dando alto, né? Então, você vai ter pontos aqui altos. O primeiro ponto foi aqui. Foi aqui. Ok? Depois teve um aqui. Depois teve um aqui. Depois teve aqui. Deixa eu ver quantos que teve ali embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí depois subiu. Subiu mais 2. Conseguiram entender? Esse gráfico aqui de baixo é exatamente o erro do gráfico aqui de cima. Conseguiram entender? Dá muito parecido, né? Porque o erro aqui foi grande. O ponto é o seguinte, se você fizer um gráfico de resíduos e der isso aqui, ó, vocês estão enxergando um comportamento nos resíduos? Claramente tem um comportamento. O que significa isso? Sempre que seus resíduos tiverem um comportamento, o que é um comportamento? Um padrão. Eles têm um padrão aqui, ó. Significa o quê? Que seu modelo provavelmente está errado em termos de forma. Um modelo linear não é bom aqui. Poderia ser um modelo quadrático. Certo? Outra coisa que pode acontecer. Vamos imaginar que você tem dados assim. Aqui está a sua reta ajustada. E seus pontos estão assim, ó. Olhem isso daqui. O que está acontecendo aqui? Tá? Aqui é o eixo, aqui é o x e aqui é o y. O que está acontecendo? Vocês estão vendo que ele erra muito mais quando o x é baixo do que quando o x é alto. Quando o x é alto, a reta está explicando bem. Quando o x é baixo, a reta está explicando mal. O que vai acontecer, então, com o gráfico de resíduos nesse caso? O gráfico de resíduos, você vai colocar o x aqui, o resíduo aqui, o zero aqui, ele vai ficar assim, ó. Muitos pontos grandes aqui. Deixa eu apagar isso daqui. E aqui pequenos. Entenderam? Isso não é bom. Porque claramente aqui, ó, você está errando muito mais do que aqui, ó. Certo? Então, quando você olhar um gráfico de resíduos, quando é que você sabe que seu modelo está bom? Quando você tiver um gráfico de resíduos assim, ó, com os pontos parecendo que estão jogados aleatoriamente aqui. Imagina que não tem padrão nenhum aqui. Nenhum. Você olha e não consegue ver nenhum padrão. Se isso aqui acontecer, é bom. Seu modelo parece ser bom. Outra coisa que pode acontecer.
pode acontecer de ter o resíduo e ter isso aqui assim. Um pontinho aqui em cima. Esse carinha aqui, ó, é um outlier. Ok? Todo mundo entendeu? Esse aqui é um outlier. Só arrumar esse meu T aqui. Tá? Um outlier. Um pontinho aqui em cima. Também é ruim. Tá? Então, assim, o que é análise de resíduo? É basicamente você encontrar esses erros aqui, fazer um gráfico e não encontrar padrão nenhum. Tá? Aqui, esse resíduo não está muito bom. Por que que não está bom? Porque parece que eu erro mais quando o x assume valores baixos do que quando o x assume valores altos. Isso não é uma coisa desejável numa regressão. Pode ser uma evidência de que meu modelo pode ser melhorado. Mas nesse momento do curso, vocês não conseguem fazer nada. Vocês simplesmente vão aceitar, tá, não está muito bom, paciência. Mas não tem muito o que fazer, tá? Então, a estratégia aqui é essa daqui, ó. Isso é o que importa. Você vai procurar outliers e vai procurar padrões, tá? Ou qualquer tipo de variação irregular no gráfico de dispersão de quê? X, como variável explicativa no eixo X, e resíduo no eixo Y. Tá? É uma outra maneira de avaliar se a sua regressão está boa ou não. Entenderam? Alguém tem alguma dúvida em relação ao que a gente viu hoje? Agora eu vou fazer uma última coisa bem rápida aqui, que eu já estou com os dados carregados. Aqueles dados do Enem, né? Teve gente tentando explicar a nota de matemática por meio da redação na aula passada, lembra? A gente fez uma regressão. Um modelo linear entre os dados de matemática como variável resposta, til, que significa que ele é a variável resposta, e agora a variável explicativa eram os dados de redação. Vocês tinham me falado isso aqui, a gente fez na aula passada, lembram? A gente interpretou esses números aqui, inclusive, tentando explicar a nota de matemática por meio da nota de redação. Estavam aqui os coeficientes. Eu só queria mostrar para vocês que no R, se você escrever SLM, mas colocar na frente summary, que é tipo um resumo, né? Summary, abre e fecha parênteses. Se você colocar summary, ele dá um monte de coisa. Tem coisas aqui que vocês ainda não aprenderam, tá? Mas ele dá algo interessante. Ele dá para você aqui uma medida dos resíduos, tá? O resíduo mediano, o primeiro quartil dos resíduos, o menor resíduo, o maior resíduo, tá? Dá os coeficientes, dá a significância estatística deles, que vocês não aprenderam ainda, não se preocupem, mas eu quero que vocês olhem só para um número aqui. O número que eu quero que vocês olhem é esse carinha aqui, ó. R square. Ele está chamando de múltiplo, tá? Porque ele pode ser feito para mais de uma variável, mas não importa. O que interessa é que esse R square aqui, ó, 0,7395, é exatamente o nosso coeficiente de determinação. O que significa isso, então? Significa que 73,95% da variabilidade das notas médias de matemática no Enem de 2016 são explicadas pela nota média, né, das escolas em redação por meio de uma reta. Ok? E só para a gente também lembrar qual era a correlação, né? Quem era a correlação entre essas duas variáveis? Eu vou colocar aqui no R. A correlação entre elas era 0,8599. Se eu elevar esse número ao quadrado, tá? Dá exatamente o 0,7395. Entenderam? Isso naqueles dados lá do Enem. Tudo bem? Dúvidas?
A gente está encerrando aqui na aula de hoje essa parte de regressão, tá? Então, a partir da próxima aula, a gente vai para o próximo tópico, que vamos entrar em inferência, que é a última parte do curso, tá? A gente já tem eu tentei confirmar se a gente está com o teste marcado ou não, né? Deixa eu aproveitar e olhar isso aqui agora. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu vou pegar a nossa aula inicial, né? Introdução à estatística foi a aula de introdução. Cadê? Introdução. Deixa eu ver se eu marquei. Acho que eu não marquei, não. Vamos ver. Tá aqui, só fevereiro, né? Então é o seguinte, a gente pode marcar agora isso, tá? Vou fazer. Vamos para o calendário. Eu acho que a gente pode marcar para a primeira semana de aula de janeiro, tá? A gente tem a volta às aulas em janeiro no dia 4, se não me engano, tá? A gente pode marcar para o dia 7 de janeiro, essa avaliação. Tudo bem?